Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Artigo 2º. Pertencemos a Jesus e a Maria na qualidade de escravos. Segunda verdade, devemos concluir do que Jesus Cristo é para nós, que, como diz São Paulo, não somos nossos, mas inteiramente dele, como seus membros e escravos, comprados pelo preço infinitamente caro de todo o seu sangue. Nós não pertencemos a nós mesmos, somos de Jesus. E neste segundo artigo nós vamos perceber a diferença de alguém que serve e de alguém que é escravo. Portanto, precisamos entender que não temos direito sobre nós mesmos. Não temos direito algum sobre nosso corpo. Não temos direito algum sobre a nossa vida. Por quê? Porque nós pertencemos a Jesus na qualidade de escravos. É isso que nos diz São Paulo. Eu sou escravo de Cristo. Me fiz escravo de Cristo. Antes do batismo, pertencíamos ao diabo como a seus escravos. Ao receber este sacramento, tornamo-nos verdadeiros escravos de Jesus Cristo. Doravante, já não devemos viver, trabalhar e morrer, senão para este homem-Deus, glorificando-o em nosso corpo e fazendo-o reinar em nossa alma. Somos, pois, sua conquista, seu povo de aquisição e sua herança. Todos nós, todos sem exceção, todo ser humano nasceu escravo do diabo, escravo do demônio, escravo do pecado. Por isso reina em nós a concupiscência da carne, a inclinação para o mal que nós temos. Todo homem que nasce já estava condenado à morte. O rei Davi, no Salmo 50, vai dizer: eis que a minha mãe me concebeu na culpa, eis que já nasci no pecado. Olha o que o rei Davi está ensinando, olha o que a Bíblia está ensinando, olha o que o Espírito Santo inspirou ao rei Davi. Eis que minha mãe me concebeu na culpa, no pecado. Portanto, todo nascente nasce escravo do diabo. O que nos tira das garras do diabo? O sacramento do batismo. E por isso é preciso uma compreensão profunda de nós cristãos católicos do que é o sacramento do batismo. O que esse sacramento opera na alma de quem nele vai, de quem por ele é alcançado, de quem é batizado. Portanto, a minha alma era escrava do diabo, escrava do pecado e condenado ao inferno. Pelo batismo, eu deixei de ser escravo do diabo e agora eu pertenço a Cristo. O batismo marca a alma dizendo: agora eu sou de Jesus Cristo, agora eu sou do Senhor. É pela mesma razão que o Espírito Santo nos compara a árvores plantadas ao longo das águas da graça no campo da igreja e que devem dar frutos a seu tempo, aos ramos de uma vinha de que Jesus é a cepa e que devem dar boas uvas, a um rebanho de que Jesus Cristo é o pastor e que se deve multiplicar e dar leite, a uma boa terra de que Deus é o agricultor e na qual a semente se multiplica, produzindo 30, 60 ou 100 por um. Olha como nós somos comparados na Bíblia com o quê? Com árvores, ramos, rebanho e uma terra boa. O Espírito Santo está na palavra de Deus nos comparando sempre com algo que dá frutos, com algo que frutifica, com algo que desabrocha, não com algo que está estéril, morto, paralisado. Não, pelo contrário. O Espírito Santo, pelo batismo, infundiu em nós seus dons. Por isso, ninguém pode dizer, ninguém, eu não tenho dons. Se fomos batizados, o Espírito Santo derramou seus dons em nós. E por isso nós não podemos ficar infrutíferos. Nós precisamos ter fertilidade na vida com os dons que o Espírito Santo nos deu. Precisamos produzir. Jesus Cristo amaldiçoou a figueira estéril e condenou o servo inútil, que não tinha feito render o seu talento. Tudo isto prova que Jesus Cristo quer receber algum fruto das nossas pobres pessoas, a saber, as nossas obras, porque estas só a Ele pertencem,
criados para as boas obras em Cristo Jesus. Mostram essas palavras do Espírito Santo que Jesus Cristo é o único princípio e deve ser o fim último de todas as nossas boas obras. Mostram ainda que o devemos servir não somente como servos assalariados, mas como escravos de amor. E aí São Luís vai se explicar. Neste mundo, há duas maneiras de pertencer a outra pessoa e de depender da sua autoridade: a simples servidão e a escravidão, que fazem do homem, respectivamente, um servo ou um escravo. Pela servidão comum entre os cristãos, um homem compromete-se a servir outro durante um certo tempo, mediante determinada paga ou certa recompensa. Pela escravidão, um homem depende inteiramente do outro por toda a vida e deve servir o seu senhor sem pretender paga nem recompensa alguma, como um dos seus animais, sobre o qual o dono tem direito de vida e de morte. Quando nós nos tornamos servos de alguém, o que é comum, o que é mais comum, quando nós temos a relação de trabalhador e aquele que dá o trabalho, nós temos uma relação de servo e senhor, o patrão e o empregado. Portanto, todo aquele que trabalha para alguém é servo de alguém. Você está servindo alguém em troca de uma paga, em troca de um salário, de uma recompensa. O salário é como que uma recompensa pelo trabalho que você está prestando ao Senhor. Então você é um servo. Agora, quando nós falamos de escravo, o escravo não. O escravo não espera paga, nem salário, nem recompensa. Por quê? Porque o escravo não tem direito de nada. O escravo, ele é do Senhor. Portanto, quem trabalha, comumente, você que trabalha, tem um emprego, tem um patrão, você não pertence ao seu patrão. Você não é dele. Você não é dele. O seu patrão não pode dizer, ele é meu. Não, você não é dele. Por quê? Porque você é um servo dele. O servo não é propriedade do patrão, do senhor. Agora, o escravo não. Quando nós olhamos a antiguidade, o senhor que tinha um escravo dizia, este é meu escravo. Então ele dispunha da vida do escravo como ele quisesse, como lhe aprovesse, como fosse do seu agrado. Por quê? Porque ele detém poder. Portanto, o escravo depende inteiramente do Senhor. Há 3 espécies de escravidão. E isto precisa ficar gravado na nossa mente e no nosso coração. Há 3 espécies de escravidão. Uma natural, outra forçada e outra voluntária. Todas as criaturas são escravas de Deus da primeira forma, da forma natural. Por quê? Porque todos nós somos criaturas de Deus. E mesmo que inconscientemente, a nossa vida é um reconhecimento de que nós somos dele, de que eu pertenço a ele. Então, de certa forma, todos nós estamos submissos a este Senhor numa escravidão natural. Ao Senhor pertence a terra e tudo que ela encerra, e tudo que nela está contido. Os demônios e os réprobos pertencem à segunda categoria, a categoria de escravidão forçada. Imagine quando Jesus se aproximava de um endemoniado, o endemoniado logo tinha que confessar, o que queres tu conosco, Jesus de Nazaré, o Santo de Deus? O demônio era forçado a reconhecer quem era Jesus, que Jesus era o Santo de Deus, o enviado de Deus. Viestes nos perder antes da hora, Jesus de Nazaré. Então o demônio, de forma forçada, precisa reconhecer que Jesus é o Senhor. São Tiago vai dizer que até os demônios temem, creem e tremem. Até os demônios creem, mas eles tremem diante do poder do Senhor Jesus. Eles têm uma escravidão forçada. Por quê? Porque diante de Jesus, eles reconhecem que eles estão derrotados. E Jesus é o Senhor de tudo e de todos. Então é uma escravidão forçada. Pela glória do Senhor, por sua onipotência, eles são forçados a reconhecer este Senhor. Os justos e os santos pertencem à terceira escravidão. Qual? A voluntária e a perfeita. A voluntária é a forma perfeita. Os justos e os santos pertencem a esta escravidão, a escravidão voluntária. E o que este tratado vai nos ensinar é esta escravidão. A escravidão voluntária. Eu,
dou a minha vida a Jesus. Eu me torno escravo de Cristo porque quero. Porque eu reconheço que Ele é o Senhor. Ele é o meu Senhor. A escravidão voluntária é mais perfeita e mais gloriosa para Deus, que olha o coração, que pede o coração, que se chama o Deus dos corações, ou da vontade amorosa. Por esta escravidão, de fato, escolhe-se Deus e o seu serviço acima de todas as coisas, ainda mesmo que a natureza não obrigasse a isso. Por esta escravidão, nós estamos dizendo, eu escolho Deus, acima de todas as coisas criadas. Acima de tudo. Até da minha vida, da minha família, do meu querer, eu escolho Deus. Eu dou a Deus a minha vida. Há diferenças radicais entre um servo e um escravo. Há diferenças radicais entre um servo e um escravo. Primeira diferença, um servo não dá a seu senhor tudo o que é, nem tudo o que possui, nem tudo o que pode adquirir por si mesmo ou por outro, mas o escravo dá-se inteiramente, com tudo o que possui ou pode vir a adquirir, sem exceção alguma. Um servo não dá tudo que é, nem tudo que tem ao Senhor. Por quê? Porque eu tenho a minha vida familiar, na casa, nos amigos é uma coisa e minha vida de trabalho é outra. Minha vida de servidão é outra. Então eu sirvo esperando a recompensa. Então eu não preciso dar tudo que sou, nem dar tudo que tenho. Já a escravidão não. Aquele que é escravo não pode dizer que tem nada, porque ele deu tudo. Tudo o que ele tinha, ele deu ao Senhor. Então o escravo é aquele que não tem nada. O servo é aquele que consegue ainda reter para si. Segunda diferença, o servo exige a paga dos serviços que presta ao Senhor, enquanto o escravo nada pode exigir, por maior que seja a sua aplicação, a sua habilidade e a força com que trabalha. O servo, se não receber um pagamento, se não receber um salário, ele não trabalha. Ninguém de nós vai num emprego, vai trabalhar sem receber um salário. Dificilmente faremos isso, apenas se não for um estágio voluntário que eu estou fazendo porque eu preciso fazer um estágio por causa dos estudos. Mas ninguém vai procurar um emprego e dizer assim, olha, eu quero trabalhar, mas eu quero trabalhar só porque quero, não precisa nem me pagar, eu só quero trabalhar. Ninguém faz isso. Por quê? Porque nós queremos trabalhar e receber a recompensa do nosso trabalho. O escravo não pode exigir um pagamento. Por quê? Porque a sua servidão não é em troca de algo. A servidão do escravo não é em troca de um salário. Por mais que ele seja habilidoso em trabalhar, em fazer as coisas, por mais que ele tenha um bom desempenho, ele não pode exigir um pagamento. Ele não tem esse direito. Ele não pode exigir uma paga ou recompensa pelo seu trabalho. Terceira diferença, o servo pode deixar o Senhor quando quiser, ou pelo menos quando tiver expirado o tempo do serviço. Mas o escravo não tem o direito de fazer isso. É comum entre o trabalhador, muitas vezes, dizer, olha, eu não quero mais ficar nesse trabalho, eu vou pedir demissão. E sai do trabalho e vai procurar outro emprego, vai para outro lugar, porque isso é uma qualidade de um servo. O servo dispõe da sua vontade para trabalhar aonde quer, ir aonde quer. Se eu não quero ficar, eu não fico, eu vou para outro lugar. O escravo não pode. O escravo não pode dizer, não quero mais trabalhar aqui, não quero mais ser desse senhor, não quero mais continuar nesse emprego. O escravo não pode. Por quê? Porque ele não detém escolha sobre si. Portanto, ele tem que ficar com o seu senhor. Quarta diferença, o senhor do servo não tem sobre ele nenhum direito de vida e de morte. E se o matasse como a um dos seus animais de carga, cometeria um homicídio injusto. Ao contrário, o senhor do escravo tem, por lei, direito de vida e de morte sobre ele, de modo que pode vender a quem quiser, ou matar como faria ao seu cavalo. O senhor do servo não manda na vida do servo.
Não pode dizer, olha, chegou o tempo de você terminar sua vida, vou te matar. Se ele fizesse isso, ele seria um criminoso, seria preso, pagaria pelo seu crime. Agora, o senhor do escravo não. Com a escravidão é diferente. Por quê? Se você estudar história e for olhar como era o trato com os escravos e os senhores feudais, por exemplo, os senhores determinavam, se quisessem matar um escravo, não era crime. Ele não ia preso. Ele não ia preso por quê? Porque ele detinha o poder de vida e morte sobre o escravo. Não estou dizendo que isto era correto, era certo, mas para fazermos a analogia, entendemos que eu não disponho direito sobre a vida e a morte, porque eu sou escravo. Então, quem que detém? O Senhor. O Senhor de quem eu sou escravo detém o poder de vida e morte sobre mim. E isto só se dá através da escravidão. Se eu não me der a Jesus como escravo, eu não estou dando a ele o poder de vida e morte, apesar de eu ser de forma forçada escravo de Jesus. Então ele acaba detendo o poder, mas quando eu sou voluntário, aí eu entendo que a vida e morte são passagens. A vida é um tempo de exílio longe do Senhor, vai dizer São Paulo apóstolo. A morte é lucro, porque aí nos encontraremos com o Senhor. Quinta diferença, finalmente, o servo está só por algum tempo ao serviço do Senhor, mas o escravo para sempre. Um trabalhador, quando chega uma certa idade ou um certo tempo de serviço, ele se aposenta. E ele não precisa mais trabalhar para ninguém. Já o escravo, ele não se aposenta. O escravo não tem escolha de se aposentar. Ele vai trabalhar e servir até morrer. Até terminar as suas forças, se esvaírem suas forças e terminar a sua vida. Meu irmão e minha irmã, o escravo de Jesus não tem aposentadoria. Ninguém se aposenta de servir a Deus. Por isso, mesmo que você já tenha uma idade talvez avançada, você precisa continuar servindo a Jesus. Claro que vamos encontrar meios de servi-lo, claro que a gente não vai ter mais aquele vigor que tinha na juventude, não vamos poder ir a todos os lugares como íamos antes, mas precisaremos servir a Jesus de alguma forma, porque somos escravos dele. Não podemos dizer, não quero mais ser de Jesus, não quero mais trabalhar para Jesus. Já trabalhei muito. Não, ninguém pode dizer isso. Mesmo cansado, não pode dizer. Nada há entre os homens que mais nos faça pertencer ao trem do que a escravidão. Do mesmo modo, nada há entre os cristãos que nos faça pertencer mais absolutamente a Jesus Cristo e a sua Santa Mãe do que a escravidão voluntária. Se nós olharmos de forma humana para os homens, a forma de pertencer a outro mais de forma melhor é a escravidão. Da mesma forma com Jesus e Maria, com nosso Senhor e Nossa Senhora, a melhor forma de pertencer a Jesus e Maria é sendo escravo de Jesus e de Maria. É nos tornando-nos escravos voluntários. Eu quero ser escravo. E claro que o tratamento de Jesus e Maria não é como os escravos dos senhores antigamente, que eram chicoteados, que eram colocados na senzala, que eram colocados nos lugares para serem chicoteados, açoitados, castigados. Muitas vezes ficavam em carne viva. Jesus e Maria não nos tratam assim. Pelo contrário, Jesus é o Deus de toda consolação. Portanto, quando eu me dou como escravo para Jesus, eu não vou ser castigado por Jesus, mas vou ser cuidado por Jesus. É um Senhor que cuida, é um Senhor que cura. Por isto, digo que devemos ser de Jesus e servi-lo não só como mercenários, mas como escravos amorosos. O que é um mercenário? É alguém que olha para o dinheiro e fala, se você me pagar eu faço, eu mato alguém. Eu faço esta tarefa. Só pensando no dinheiro, na recompensa. São Luís está ensinando que devemos ser escravos amorosos, que não olham a recompensa, porque imagina, um senhor do escravo não deve nada ao escravo.
Não deve nada, 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 nada. O escravo trabalha, trabalha, trabalha e o Senhor não tem dever de dar nada ao escravo. Não tem o dever de dar um salário ao escravo. Não tem o dever de dar uma casa ao escravo. Mas Jesus diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ao vencedor eu darei a coroa da vida. Portanto, Jesus é um Senhor que nós somos escravos dele, e mesmo não merecendo, mesmo não tendo direito, ele tem para nós uma recompensa, uma paga. E isto é entrar no seu reino glorioso. Esses escravos de amor voluntários, por efeito de um grande amor, entregam-se e dão seu serviço na qualidade de escravos, só pela honra de lhe pertencer. Antes do batismo, éramos escravos do demônio, tornou-nos o batismo escravos de Jesus Cristo. Portanto, os cristãos têm de ser escravos ou do demônio ou de Jesus Cristo. Nós temos tanto amor que nós queremos ser escravos de Jesus só pela qualidade de pertencermos a Ele, pertencermos ao Senhor da vida. E nós não temos escolhas, meu irmão, escolha, e minha irmã. Ou nós somos de Deus, ou nós somos do demônio. Ou nós estamos no céu, ou nós estamos no inferno. Ou nós somos escravos de Jesus e Maria, ou nós somos escravos do diabo. Não existe um meio termo. Não existe. Quem está no meio termo, já está no diabo. Podemos, portanto, segundo o parecer dos santos de vários homens ilustres, dizer-nos e fazer-nos escravos amorosos da Santíssima Virgem, para deste modo sermos mais perfeitamente escravos de Jesus Cristo. A Virgem é o meio que nosso Senhor se serviu para vir a nós. É também o meio de que nos devemos servir para ir a Ele, pois ela não é como as outras criaturas, que se a elas nos prendêssemos, nos poderiam afastar de Deus em lugar de nos aproximar dele. Mas a mais forte inclinação de Maria é unir-nos a Jesus, seu Filho, e a mais forte inclinação do Filho é que se vá a Ele por sua mãe. Se nós nos unirmos às criaturas, pensa, quando a gente entra num relacionamento e a gente se apaixona, principalmente na fase da adolescência, na juventude, que isto é de forma mais latente, nós tendemos a dirigir as pessoas a nós. Nós somos egocêntricos. Nós queremos a atenção, nós queremos estar no centro de tudo. Por isso, quando as pessoas vão até nós, nós queremos dirigi-las para nós. E não queremos que elas vão a outras pessoas. Não queremos que elas falem bem de outras pessoas. Olha, aquele fulano faz bem, aquela fulana faz bem. Nós não queremos. Queremos que digam, você faz bem. Porque nós queremos dirigir para nós. Nossa Senhora não é igual a gente. A maior inclinação de Nossa Senhora é dar tudo a seu Filho. Portanto, todo aquele que vai à Virgem Maria, ela não retém para si. Ela não aponta para si, porque a Virgem Maria é uma seta apontada para Jesus, direcionada para Jesus. Portanto, todo aquele que vai à Virgem como escravo é direcionado a seu Filho Jesus. Ao poder de Deus tudo está submisso, mesmo a Virgem. E eis que ao poder da Virgem está tudo submisso, até o próprio Deus. Não será razoável que entre tantos escravos por força, os haja também por amor, que de boa vontade na qualidade de escravos escolhem Maria por sua soberana? O quê? Os homens e os demônios têm seus escravos voluntários. E Maria não os há de ter? Ora, Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem, submissa a sua mãe em tudo até os 30 anos, quando começa a sua vida pública. E quando começa a sua vida pública, começa ainda submissa a tua mãe, fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus transforma a água em vinho a pedido de sua mãe. Portanto, nós vemos que tudo é aperfeiçoado em nosso Senhor. Então, se nosso Senhor escolheu por meio sua Virgem Mãe, será este o meio até o fim. Não mudará. Nosso Senhor, como já disse anteriormente, não muda de proceder. Nunca mudará de proceder. Se o caminho de ida foi Nossa Senhora, sempre será este o caminho de Jesus para os homens e dos homens até Jesus. Portanto, se os demônios e os homens têm seus escravos voluntários, e o demônio tem muitos escravos voluntários, Nossa Senhora não há de ter? Claro que terá. E esta escravidão, esta devoção, este tratado vai falar disso. Eu
voluntariamente me torno escravo da Santíssima Virgem, para assim o ser de Jesus. Mas onde me leva a minha pena? Por que é que me detenho aqui em provar uma coisa tão evidente? Se não querem que alguém se diga escravo da Santíssima Virgem, que importa? Que se faça se diga escravo de Jesus Cristo, é o mesmo que sê-lo da Santíssima Virgem, visto que Jesus é o fruto e a glória de Maria. Tem pessoas que reclamam do termo escravos. Eu era um desses. Dizem, olha, o termo escravo é muito forte, porque escravidão me remete a castigo, a um trabalho forçado, sem vontade, eu tenho que fazer aquilo e não tenho escolha, minha vida gastada naquilo ali e eu não tenho recompensa. Então, quando se fala de escravidão, as pessoas remetem a isso. Mas precisamos entender que a escravidão e submissão voluntária de Jesus não é da forma dos homens. Por que a escravidão dos homens é da forma como nós temos na cabeça? Porque você e eu, nós somos pecadores. Porque os homens que escravizavam eram pecadores. Nosso Senhor não tem pecado. Portanto, a escravidão a Jesus não é uma escravidão que fere, que machuca, que castiga, mas é uma escravidão que salva. Que salva. Então, já que não querem dizer-se escravos da Virgem Maria, biblicamente tem que se dizer escravos de Jesus Cristo. Sendo escravo de Jesus, logicamente, automaticamente, somos escravos da Santíssima Virgem Maria. E vice-versa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.